Olá, minha gente boa! Eu desejo arte e vitória para todos vocês. Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e responsável pelo Projeto Humanarte, que há 13 anos realiza pesquisas em arte e cursos de formação para professores. Você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições, agora com a lição número 12, Impressionismo. Vamos lá? Neste vídeo, você verá o contexto do impressionismo no final do século XIX e a relação da obra de Monet com seu amigo Manet, Caillebotte, Serrault, Renoir e como tudo isso manifesta a novidade da vida urbana. Mas qual a importância de todo esse conteúdo? Olha, a gente pode apontar aqui, antecipar, três grandes motivos para você encarar o estudo do impressionismo. Em primeiro lugar, trata-se de um grupo de jovens que dá um exemplo, até um desafio para os jovens de hoje, para os mais velhos também, de determinação, né? São obstinados, são focados numa tarefa e enfrentam a falta de reconhecimento por mais de uma década e chegam ao seu objetivo. A outra coisa importante ainda nesse aspecto é que depois de muitas tentativas, eles mesmos acabam se cansando daquela prática, tudo aquilo que eles buscavam que eram renegados, né? O segundo aspecto que chama atenção é a sua característica, vamos dizer assim, propriamente pictórica, né? Talvez seja a primeira vez que pelo menos como escola, né, que um grupo de artistas abandona de vez o caráter narrativo, literário da história da arte que vinha desde o gótico. Contava-se histórias por imagens da Bíblia, dos mitos, dos reis, das batalhas de Napoleão, da Revolução, né? Contavam-se histórias literárias mesmo, né? de quantos e quantos pintores não retrataram passagens do Dante, a Divina Comédia. E no romantismo também vários poetas foram retomados. Agora, a observação que eu faço é que é um grande prazer, o exercício de olhar que o impressionismo desenvolve. Não que não existisse essa conotação pictórica, de simplesmente agrupar imagens, agrupar cores pelo prazer da sua conjugação. Já havia isso até no gótico. Mas de forma assumida, deliberada, né? Isso é interessante. Até o ponto do Monet dizer assim, a minha obra não tem tema. O terceiro aspecto é que tem tema. A gente não deveria levar muito a sério essa autodeclaração. Historiadores lá do final do século XX conseguiram de uma forma bastante sutil identificar a nova forma de sociabilidade, a nova forma de interação social que está presente nessas cenas urbanas da cidade de Paris reurbanizada, dos anos 70 do século XIX. Então, seja pelo desafio pessoal de superação, né? Seja pela qualidade pictórica, né? Seja independente do tema, né? E seja também por esta manifestação de uma vida urbana, interessa a todos nós, como a gente vai observar. Mas chega de papo e vamos à aula. Bom, a primeira exposição impressionista é de 1874, mas as experimentações anteriores são muito importantes na história desse movimento, né? A gente pode, inclusive, primeiro dar as características básicas, né? O nome impressionismo é um daqueles casos em que de caráter pejorativo, de que uma crítica, um xingamento pegou e virou
o nome, como aconteceu com o gótico, que era depreciativo lá no final da Idade Média, como aconteceria com o maneirismo, no final do século XVI, que também era depreciativo. A palavra impressionista, impressionismo, foi uma crítica sarcástica de um jornalista de cultura que foi a essa exposição, viu lá a famosa tela Sol Nascente, Impressões, e falou assim: pô, isso aqui não está acabado, é um esboço, o cara é um preguiçoso, jogaram uma lata de tinta na parede e estão chamando de pintura, de arte. Esse foi o drama. Os meninos do impressionismo não se abalaram, o Monet não se abalou, e ele assumiu: de fato eu quero, dizia o Monet até no finalzinho da vida, tudo que eu quero na pintura é reproduzir as minhas impressões diante dos efeitos fugazes da luz sobre os objetos. E essa é a definição de mais importante para a primeira aproximação do tema, né? A ideia do impressionismo é justamente investigar como cada objeto cintila, brilha, emite uma cor diferente conforme o momento do dia, do ano e o local geográfico onde se encontra, né? Bom, mas a fúria da crítica se deve a vários elementos, né? Primeiro, os meninos do impressionismo tinham 20 e poucos anos, 24 anos, né? Eles nunca foram para a academia. E na época, a academia é uma universidade, tinha um diploma, uma chancela, aí você alcança o estágio e o status de pintor, e esses meninos saíram pintando de forma assim, sem buscar essa chancela oficial. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nessas faculdades, as academias de pintura, existe uma tradição que é o desenho prévio. Você faz um esboço a lápis, né? Você faz um esboço, como fala, a partir de um desenho, que é uma matéria. O desenho prévio diz assim: o bom pintor será, de fato, aquele que for bom desenhista. E os impressionistas não são os primeiros a fazerem isso, tá? Mas eles recusaram esse estágio e partiram direto para o pincel, sem o desenho prévio. A outra coisa é que vem uma tradição das cores ligadas aos objetos. Cada objeto tem sua cor própria, o leite é branco, a maçã é vermelha, chamada cor local. E os impressionistas também abandonaram essa ideia de cor local, abandonaram a ideia de que existe linha, isso é uma abstração. Veja, não é a primeira vez que aparece um grupo que não aceita a linha como algo uma intervenção muito calculada, né? No final do século XVIII, começo do XIX, já aconteceu isso com o Goya, né? E muito mais para trás, nós temos aí um precursor importante, que é, não no impressionismo, né, dessa destruição da linha, que é o mestre Leonardo da Vinci, que escreveu que não tem linha. E inventou lá um contorno que é o esfumaçado. Então, ó, não tem cor local, não tem desenho prévio, não existe linha, não existe sombras negras, sempre tem um objeto colorido que acaba, vamos dizer, contaminando aquela sombra, né? Então tudo isso compõe o bojo do resultado das experiências impressionistas, mesmo com todas as diferenças entre Renoir, Seurat, Georges Seurat, Degas e Monet. Mas existe entre eles aspectos, digamos, parecidos nessas inovações que tiveram uma série de inspiradores, né? O Delacroix foi um. Delacroix é um que tinha pinceladas grossas, fortes, sem o desenho prévio, e isso encantou os impressionistas. Mas a maior influência mesmo foi do contemporâneo, de tomar cerveja junto, que se chamava Edouard Manet. O Manet era 8 anos mais velho do que o Monet, e junto com Degas, Renoir, o escritor Baudelaire, quem mais? O escritor Zola, era um grupo de sair junto na noite parisiense, né? Mas o Manet é um dos pintores inclassificáveis, né? Tem gente que fala que ele é do realismo, tem gente que coloca ele no impressionismo,
porque ele tem ainda a perspectiva de profundidade nas suas telas, mas ele tem uma liberdade cromática, uma liberdade do desenho, sem aquele arredondamento necessário, né? Sem o modelado, que encantou os meninos quando o Monet tinha 23 anos, 1863, exatamente. Houve uma exposição polêmica do Manet, própria, individual. O Manet não tinha problema de dinheiro, né, da sua família, então também não tinha que se preocupar com a aceitação, que foi uma tela chamada Almoço na Relva. Pelo tema, eram dois casais no mato, no piquenique, duas mulheres nuas. Pelo tema já foi polêmico, mas pela técnica também, e aí virou uma coisa assim, bom, se ele pode, a gente vai longe, né? No ato, o Monet automaticamente fez o seu almoço na relva, sem nudez, mas tentando se libertar, né, das características mais acadêmicas, né? É interessante como no começo da carreira existe uma relação de pai para filho, né? De eu quero ser igual a você, né? De edipiana, vamos falar tecnicamente, né? O pintor, assim como o cantor, ele começa cover, né? Assim como a criança também começa, a gente aprende pela cópia até chegar como fala, a sua autonomia, né? E então essa autonomia significa uma ruptura, você tem que deixar para trás o pai como de modelo, né? No mundo da arte existem vários estudos sobre isso. Um dos mais interessantes mostra a relação de filiação, né, do Rodin com Michelangelo. Há uma diferença de 350 anos entre eles. Mas você começa a encantar, você quer, eu quero ser igual ao cara, né? E depois vai buscando uma forma de simbolicamente eliminar, superar, matar essa figura que fez o seu nascimento, né? Bom, e existe essa dupla, então, Monet e Manet, que marcou muito a experiência dos impressionistas. Além disso, houve também, no ano seguinte, uma exposição oficial. Lembra que das aulas passadas, a cada ano havia uma exposição que a academia controlava, o que vai ser aceito, o que não vai ser aceito, se dá nesse salão. E no salão dos anos 60, teve um salão em que o jurado foi muito rigoroso e recusou, logo na seleção, aqui não vai ser exposto, 2/3 dos candidatos. E aí a coisa pegou, virou uma polêmica. E o imperador que governava era o Napoleão III, um despótico. Ele resolveu posar de, eu entendo de arte, liberal. Ele foi lá, deu uma rasante lá, sem avisar, e falou, cadê as coisas que não foram expostas aí. Ele não passou por cima do jurado, mas ordenou que fosse feita uma exposição paralela, que foi conhecida como a exposição dos rejeitados, dos recusados, né? Então, nesse contexto de briga com a tradição, já tem vários precursores, como Delacroix, dos anos 60 do século XIX, o Monet e seus amigos desenvolveram essa busca, essa pesquisa como fala, liquefazer o sólido, as paisagens nas névoas, né? O Turner, o Constable, já fazia isso lá na Inglaterra, no romantismo. E o Monet esteve em Londres no ano de 1870. Ele fugiu do serviço militar na guerra da França com a Alemanha, né? A guerra franco-prussiana. O seu amigo Basile não fugiu, ele foi para a guerra e morreu. O Renoir também não foi. É uma guerra absurda, né? Você tem duas grandes nações, grandes pintores, sociólogos, um de cada lado, assim, né? Coisa da irracionalidade humana. Haveria duas piores ainda mais para frente, a Primeira e a Segunda Guerra. O fato é que lá em Londres ele descobre, e é uma cidade adequada para isso, né? A neblina, o fog londrino, dissolve o parlamento, o rio Tâmisa, as coisas vão virando cintilantes, né? E daí você entra para as exposições em Londres e vê o Constable, vê o Turner. A gente tem esses dois aqui no Brasil, no MASP de São Paulo.
Então, são várias experiências, algumas não planejadas, que vão estimulando a fazer uma pintura em que o mundo vira essa superfície transparente, cintilante, ofuscante. Só que para fazer isso tem que ser ao ar livre, tem que ser com pinceladas rápidas, é um trabalho muito incessante, né? Então, eram trabalhadores do pincel, essa moçada. Agora, uma coisa interessante que vocês vão ver na sequência das imagens, como diz um grande crítico, né, chama Greenberg, o Monet não nasceu impressionista. Então, tem um momento assim, da sua fase mais de pobreza, né, dos anos 60. Ele até chegou a tentar o suicídio. Ele não tinha dinheiro para comprar os tubos de tinta. E houve um momento que o Renoir ia buscar comida na casa da mãe para o Monet não passar fome. Então, nesse período, ele faz um quadro na região de um lago chamado Grenouillère, que era um lugar onde as pessoas iam se divertir no final de semana, fazer o seu lanche à beira do rio, ou entrar no rio, ou praticar remo, né? Grenouillère é uma periferia de Paris, e ele mesmo era um brejo, né? E virou um lugar assim, um parque. E virou um dos temas principais, porque se você quer essa diluição do sólido na névoa, ali era o lugar ideal. O fato que a gente vai mostrar é que ele não considera aquelas obras, porque acabou a tinta, terminadas. E ele não vai terminar. Bem, mais tarde ele vai considerar. E aquilo que para ele ainda não era acabado, era porque na cabeça dele faltava alguns dados a mais, alguns passos a mais, para pintar como o Manet. Mas mais para frente ele já estava pronto, né? Deu aquele efeito tremeluzente no espelho d'água, né? As pessoas viram pontinhos lá no fundo. O público odiava isso no começo, né? E é uma maravilha ver isso hoje em dia. Então, o que eu quero dizer, ele começa inseguro, não só pela pobreza, pela falta de dinheiro, mas ainda não tem a meta, esse é o impressionismo. Ele coloca uma meta na cabeça que ele mesmo não sabe exatamente qual é, onde vai dar. É uma experimentação. Isso é importante na arte. Vai abrir um caminho de puro experimentalismo, né? A arte pega um rumo em que a temática perde a primazia, vamos dizer assim, para simplesmente a elaboração da combinação de cores e formas, né? Mais ou menos como a música erudita, né? Onde o tema não interessa tanto, mas a elevação espiritual se dá pela harmonia, né? Dos acordes. Aliás, essa é a grande busca, musicalidade e a grande busca da arte abstrata, da arte concreta, que a gente vai ver lá na frente, que seria a arte pura, que de fato estaria longe da arte que quer copiar alguma coisa da realidade. A outra coisa, para terminar, que eu queria mostrar, é que assim como Monet não nasceu impressionista, teve um caminho, as coisas, como fala, não planejadas, né, inesperadas, ajudaram a ida para Londres, a amizade com a Manet, o Salão dos Recusados, tudo isso foi dando segurança a esses jovens, né? Assim como não começa impressionista, vira impressionista, não termina. Todos eles se saturam, o impressionismo vira crítico de si próprio, cansei. O Renoir, no final, a gente vai ver, ele volta ao clássico, é impressionante, né? E ele é o que mais teoriza sobre isso. O Monet não verbaliza o acabou o clássico, mas ele faz aquelas pontes japonesas sobre um lago com ninféias, né, plantas aquáticas, que ele compra na fase que ele manda fazer na casa dele, na fase da riqueza, né, que é dos anos 80 para frente, o cara passa a ser reconhecido, entra o século XX, ele é rico, o Monet, né? Então compra uma casa, que hoje é a casa do Monet para visitação em Paris, né?
Então nós vamos ver esse percurso. Ou seja, eu queria fixar essas três coisas. Existem alguns elementos básicos, não tem cor local, não tem a linha, ao reflexo que fugaz, que muda tudo, né? Não tem desenho prévio. Que mais que nós falamos? Mas é muito interessante que você não observar, não se restringir a essas definições que são o ponto de chegada, né? Mas sim observar que há a palavra evolução eu nunca gosto, não é evolução, mas há uma sucessão de fases, né? Dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80 a 90, em que a obra que a gente vai comentar principal de Monet e Renoir nos oferecem várias formas de associação desses vetores visuais e pictóricos para nosso deleite, para nosso prazer, né? De analisar, de desfrutar de tantas produções de elevado e senso visual, né? Isso é a grande herança do impressionismo. Bom, mas chega de teoria, né? Agora vamos à obra. Almoço na Relva, de Edouard Manet, amigo e 8 anos mais velho do que Claude Monet, foi uma tela que escandalizou o público pela nudez, pela situação dessas moçoilas aí, mas deu um estímulo para a abertura, a criatividade, a inovação do grupo dos pintores impressionistas. Essa ilustração de uma revista parisiense satiriza a moda da população se deslocar freneticamente para a periferia de Paris em busca de um balneário, uma diversão dentro e ao lado dos lagos. E foi aí que, em 1869, 5 anos antes de surgir a palavra impressionismo, o Monet estava numa pobreza muito grande e pintando, buscando o reflexo da luz sobre os objetos, mas parou de pintar por falta de tinta. E ele considerou nesse momento que aquilo de fato não estava acabado. Ou seja, o impressionismo aí estava concluído, mas na sua cabeça ainda não. É como a gente comentou, o impressionismo não nasceu assim. Ele queria, na verdade, pintar como o Manet. Outra área de grande atividade dos impressionistas são as cenas urbanas. Aqui você vê a Ponte Europa metálica sobre um pátio de manobras da estação Saint-Lazare. O amigo Manet, em 1873, foi pintar essa cena singela de uma mãe e uma criança que estava olhando para dentro desse pátio das locomotivas e assim encantada com a fumaça, com a movimentação dessa modernidade. Alguns anos mais tarde, Gustave Caillebotte, outro amigo do grupo impressionista, 1876. Foi na mesma estação, só que pegou uma visão acima, na ponte, bem nesse entremeado metálico moderno, flagrando uma pessoa assim admirada pela modernidade. E enquanto um casal mais elegante vai caminhando em sentido oposto. Você percebe que o Caillebotte ainda tem muito a linha, a perspectiva, pelo menos aqui em primeiro plano, que atravessa numa diagonal todo o quadro. Mas lá no fundo ele já trabalha com a diluição dos grandes maciços dos edifícios em névoas, né? Um ano depois, quem foi no mesmo local foi o Monet, que pediu permissão para entrar no pátio de manobras, colocou seu cavalete entre os trilhos e ali fez 3 telas, uma das quais esteve exposta recentemente no Brasil sobre esse mesmo tema. Veja que a locomotiva gigantesca se dissolve nessa fumaça da máquina a vapor e as pessoas também ficam como pequenos pontos, né, ao fundo. Veja que bonito aqui a assinatura do Monet, 1877. Nesse momento já havia aí 3 anos do impressionismo.
E na sua busca de retratar esta luminosidade toda, a gente encontra áreas quase que completamente abstratas, né? O telhado com sua parte metálica e de vidro segura, né, esta névoa que vem da máquina. É muito bonita essa composição da vida moderna. Na maturidade, o Monet pintou lá na sua residência em Giverny, que não é em Paris, é no norte da França, conforme eu falei anteriormente, um quadro que apresenta já a sua grande característica. Bom, também do MASP, a gente tem uma obra do final da sua carreira, ali faltavam 6 anos já para sua morte, que tem um traço abstracionista bastante nítido, né? Outro elemento que faltou a gente comentar é sobre a vida urbana. Paris, nessa época, foi um canteiro de obras. A cidade foi destruída e reconstruída na época da ditadura do imperador Napoleão III. E veja que essa esquina triangular se transforma no foco do Caillebotte novamente, que faz essa obra fantástica, né? Que está no Instituto de Arte de Chicago. Ainda tem a linha, a perspectiva, principalmente daquele prédio lá ao fundo, mas você não consegue enxergar a água, mas está todo mundo com o guarda-chuva. Então existe também uma certa solidão dessas pessoas modernizadas, né? A mesma solidão que aparece nas pessoas que vão ao balneário, que vão buscar a sua memória das áreas rurais, né? Paris passa por essa urbanização intensa, e nessa solidão, né, do Georges Seurat, que mais tarde seria conhecido pela técnica do pontilhismo. Agora vamos à obra muito emblemática de Renoir. Essa também pertence ao MASP, e você observa ali no vestido das duas meninas essa luminescência, esse brilho, né? Embora nas fitas e no rosto a pincelada seja diferente, né? O Renoir, ao final da vida, ele volta ao clássico, como você vê aqui nessa tela da Galeria Nacional de Londres. Existe uma composição geométrica desse amontoado de sombrinhas, né? E do lado direito, a menininha ainda é construída com pinceladas impressionistas, né? Soltas, aéreas, vamos dizer assim. Enquanto do lado esquerdo, pelo teste de raio-x, foi observado que 4 anos depois houve um retoque. Renoir já não estava mais satisfeito com o impressionismo e volta à sua pincelada tradicional, lisa, clássica. Gente, a aula acabou. Agora, no nosso papo do boteco, nosso papo da cantina, vai ser bem rapidinho, não vai nem dar para tomar uma cerveja inteira. Eu só queria fazer duas observações, né? Boa parte do comentário aqui sobre o impressionismo, suas raízes, é de um livro de Fabio Puig, chamado Impressionismo, publicado na Inglaterra em 94. Ele é muito interessante falar sobre essas raízes, né? Um pouco dessa comparação das várias fases do Monet vem aqui de modernidade e modernismo, a pintura francesa no século XIX. Essa obra aqui é de 2004. De 2004 também é do Clark, a pintura da vida moderna. Isso aqui foi bastante importante. Essa é a tal abordagem sobre a nova sociabilidade. A obra original é de 84, mas foi só traduzida no Brasil em 2004. E para finalizar, eu queria propor assim, uma solução de aprofundamento, de continuidade, para você visitar o blog .manarte.net, onde algumas postagens falam da vida urbana e um pouco dessa parte teórica que foi abordada aqui. Muito obrigado pela atenção. Projeto Manarte, valores humanos através da arte. Valeu!